Muito boa noite a todos. Entrando com um atrasinho de 20 minutos. Hoje eu estive em São Paulo e o retorno de São Paulo sempre é uma incógnita, né? Pelo trânsito e tudo mais. Mas vamos chegando, vamos que vamos. Hoje vamos falar sobre lições do desastre e o que isso pode contribuir para o nosso atendimento. Então vamos chegando. Dá um oi pra mim aí, quem tá chegando aqui, tá? Vamos falar sobre os desastres. Não sei se você sabe, mas eu fiz uma tese de doutorado, né, uma pesquisa de doutorado sobre a experiência de psicólogos em contexto de desastres, conflitos armados, epidemias, né? Isso que a gente chamou de situações extremas, tá? E vamos chegando, pessoal. Entrando com atraso, perdi a hora lá em São Paulo, mas vamos chegando agora. Vamos falar sobre desastres e o que isso pode beneficiar nosso atendimento. Jean, meu querido, uma boa noite para você e todo mundo que está chegando aqui. Então, como eu estava contando, eu fiz uma tese de doutorado sobre desastres, né? Na verdade, experiência de psicólogos, né, em ocorrências extremas, né, como desastres, epidemias, etc. E é uma área encantadora, né? Eu diria que é uma área que realmente tem algo que a gente vai falar hoje aqui, algo de uma motivação, tá? Do próprio profissional e dos profissionais que atuam nesse tipo de ocorrência, sabe? Uma motivação, um engajamento nisso. Como a gente sabe um pouco assim, né, com esses episódios de Brumadinho e Mariana, a gente percebe, né, por exemplo, as equipes, né, dos bombeiros, da polícia, o exército, aquele pessoal todo engajado e trabalhando incessantemente para, né, facilitar o cuidado e buscar as pessoas, resgatá-las e tudo mais, né? Acho que esse clima que eu quero trazer aqui, tá? Esse clima do que é vivenciar uma situação extrema, tá? Pra gente entender alguns elementos aqui que a gente vai estar conversando, né? Que ocorrem lá nos desastres e fazer um gancho, né? Pensar se esses elementos contribuem para o nosso entendimento na clínica psicológica, nos contribui para a nossa atitude na clínica, né, no dia a dia aí, e obviamente falando da clínica dos extremos, né? Então os extremos pensados, a gente pensa aí nessas situações não tão usuais, não tão rotineiras, né? Mas que tem aparecido cada vez mais e reveste aí o profissional e a sua atuação de alguns cuidados importantes, né? Porque tem uma intensidade de sofrimento, né? Então, quando eu falo de situações extremas, eu tô falando de lutos complicados, né? Situações de ideação suicida, especialmente, né? Quando começa uma ideação severa. Em falar em suicídio, vamos ter, já faço minha propaganda aqui, corre no feed depois da live, né? Corre aqui no feed, no link da bio, que nós falaremos no domingo às 14h sobre atualizações em suicidologia, né? Eu tive esse fim de semana passado com nada mais, nada menos do que o Tiago Zortea, um PhD lá da Escócia. Ele estava aqui no Brasil e eu fiz o curso dele. Ele trouxe aí elementos. A gente vai falar de 10 elementos, 10 afirmações científicas que eu aprendi lá no curso, que eu aposto que você não sabe, né? Porque é algo realmente que eu, que sou da área, me surpreendeu, alguns elementos novos, algumas reflexões diferentes, tá? Que eu acho que daqui a 10 anos vai mudar algumas práticas do cuidado ao suicídio, né? Então, domingo, imperdível, precisa se inscrever, jogar o e-mail lá pra gente e a gente conversa domingo sobre essas 10 afirmações aí científicas, tudo bem? Voltando aqui para os desastres, me digam aí se vocês estão bem, se estão chegando, me dê um oi aí, vocês estão me ouvindo bem, por favor. Eu vim me acelerado, eu vim bem correndo, eu vim na rodoviária e o ônibus atrasou e acabou que a live atrasou também, mas faz parte, né? Faz parte de lidar com o imprevisto. Em falar em imprevisto, o primeiro ponto que a gente vai falar aqui, quando a gente fala de desastres, né?
atuação em desastres, tá? É um elemento... meu querido, um grande beijo pra você. Domingo eu te vejo, né? Na live sobre suicídio. Quero bater um papo aí com a galera que tá trabalhando com suicídio aí no Brasil. Eu sei que você tá despontando aí no Sul. Então, falar de desastres é falar, né, de situações onde um evento ocorre, onde uma situação, né, ou seja, tem um marco temporal aí, algo ocorre e aí muda-se, entra-se todo um contexto sociocultural e das pessoas, né, que entra nessa coisa caótica, diferente e intensa, tá? Então, a gente tá falando, por exemplo, em situações de desastres ambientais, né, como um enchente, como um terremoto, mas estamos falando também, por exemplo, em situações de incêndio, como na Boate Kiss, né, que a gente não esquece jamais daquele episódio ali, ou seja, teve um momento, uma ruptura de algo que era habitual, tá? Do rotina e do cotidiano das pessoas, que a partir de então elas vão ter que se refazerem para viver depois daquele ocorrido. Então esses desastres carregam aí essa coisa da desestruturação, não somente, né, do ambiente, mas das relações, muitas vezes das moradias, muitas vezes de afetos, né, aquela preocupação que a gente sempre tem nos desastres, por exemplo, do cuidado às coisas das pessoas. Muitas pessoas têm, por exemplo, as fotos delas, né, como algo muito relevante, porque é só isso que elas têm de recordação, isso são recordações da história de vida dela, né? Então, sem dúvida, o cuidado psicológico perpassa por esses elementos que, de alguma forma, quando a gente consegue facilitar isso, né, nessas ocorrências de desastre, acaba que as pessoas podem tornar-se mais resilientes, né, atualizarem ali a sua vivência e conseguirem, né, tocar a vida apesar do que ocorreu do desastre, tá? Então, o primeiro ponto muito importante, né, que eu vim aqui trazer, quando eu fiz essa pesquisa de doutorado, né, uma das coisas, primeiros elementos que os participantes, que eram psicólogos, né, me colocavam, era que o desastre, ele é inesperado, né? E não só o desastre, porque ele acontece sem uma programação, mas estar no desastre oferecendo um cuidado psicológico, as situações que se apresentam, né? Aquilo que as pessoas acabam vivenciando, isso é o inesperado, né? Então, é um lema, inclusive, dos psicólogos aí, lá que atuaram no furacão Katrina, né? Em alguns anos lá nos Estados Unidos, que era: espere o inesperado. Então, o que é o espere o inesperado? É que, obviamente, que numa situação dessa, né, caótica, de um desastre, a gente vai ter uma programação, né? A gente vai pensar aí que tipo de cuidado psicológico a gente vai oferecer, quem vai pra onde a gente fala com quem, estabelece o quê? Ou seja, uma tentativa de organizar o caos, né? Mas dentro dessa organização, dentro dessa proposta de organizar o caos e oferecer cuidado psicológico, a gente precisa incluir o que não está, né, na programação. Ou seja, a gente precisa, né, de uma postura aí aberta, de uma postura de flexibilidade frente ao que ocorre, né? Isso até de uma forma muito prática, organizativa, ou seja, aquela programação que você tirou no dia aí, vamos pensar um acidente aéreo, né? Aquela programação, bom, hoje nós vamos conversar com tais famílias, assim e tal, vamos fazer assim, não. Você vai pra cá, você vai pra lá. Até nessa coisa organizativa, né, da logística desse oferecimento de cuidado, precisa estar incluído o inesperado. Por quê? Porque essa é uma certeza. Tudo vai mudar. Tudo aquilo que você programou, né, vai acontecer de uma outra forma. Então, espere o inesperado. E aí, trazendo aqui, fazendo coro aí com a live
passada, a live que a gente fez sobre os psicólogos do amanhã, não é? E a gente falou sobre esse elemento de flexibilidade e abertura frente ao novo, que é tão primordial, não é? Então, o ser bambu, né, como a gente trouxe, tem um pouco dessa coisa de vamos esperar o inesperado. Então, a gente pode pensar que para nossa clínica psicológica, a gente tem uma expectativa que nos enrijeça, tem uma expectativa que não nos inflexibilize, né, frente às demandas, à nossa atividade, ao sofrimento das pessoas. Isso nos prejudica. Então é algo realmente de ser bambu e de ter essa flexibilidade, de ter, né, desse balanço de acordo com o vento, ou seja, termos aí, então, portanto, uma abertura frente ao novo e que a gente possa incluir aquilo que não estava programado, né? Que a gente possa incluir e abraçar esse novo, isso que ocorre, né? Então, é terrível, eu diria, né, assim, nós irmos, por exemplo, quem está na clínica psicológica, quem faz atendimento de psicoterapia, por exemplo, que atende as pessoas de forma continuada, né, muitas vezes semanal, não é isso? Aquela ideia, né, de que assim, hoje eu vou atender a fulana que é depressiva, né? Hoje eu vou atender o fulano que tem um problema de timidez, o tímido, né? Não, hoje eu vou atender. Então, de alguma forma, a gente acaba, né, quando a gente não percebe o quão inédito deve ser todos os nossos encontros de psicoterapia. É inédito por quê? Porque é novo, porque as coisas mudam, porque o cara que veio semana passada, ele viveu um monte de coisa a semana inteira e ele é outro, né? Se a gente, vamos dizer assim, limpar o nosso olhar, a nossa lente para enxergar o novo, né? E aí muitos de nós, eu sou formadora aí de psicólogos, muitos de nós acaba se apegando a uma ideia prévia ou a uma expectativa do que a pessoa vai ser ou vai trazer. E a gente se surpreende, é ou não é? Joga aqui pra mim. Se você já se surpreendeu, né, no teu atendimento com as novas demandas ou com um jeito de ser diferente que o teu cliente trouxe, né? Joga um eu aí pra mim, tá? Então, quando a gente tá diante dessa ineditismo do nosso atendimento, e é isso mesmo, né? Ineditismo do nosso atendimento, acaba que a gente corre o risco de se perder nisso, né? A gente corre o risco ou de se estigmatizar, vocês entendem quando eu falo estigmatizar? Ou seja, rotular a pessoa, dizer, lá vem o cara falar, o cliente fulano, o ciumento, né? Assim, então, você estigmatiza, você rotula ela e acaba se relacionando não com a pessoa, mas com o rótulo que a gente criou, né? Com o rótulo que acabou sendo aquilo que colou, né? E de alguma forma embaçou, vamos dizer assim, a nossa visão para estar de forma mais inteira, empática e próxima do outro, tá? Então, é fácil a gente se perder nisso, né? Especialmente se a gente não tiver num dia bom, ou se a gente estivermos cansados, ou com uma demanda de atendimento muito alta, ou atendendo questões que nos afetam, né? Questões que muitas vezes dizem respeito a nós. E sempre dizem respeito a nós, viu? Não tem esse lugar de neutralidade, não. Já falei disso aqui, né? A gente não tá com essa ilusão, não. Então não tem neutralidade no atendimento psicológico. A gente se cola, a gente é junto com o outro, não é isso? Então, pra gente não se perder, pra gente conseguir manter, né, nossa postura de bambu, de abertura, aquilo que ocorre. Um outro elemento muito importante que a gente também tira dos desastres e a gente sabe o quanto é fundamental também na nossa clínica é supervisão, né? Especialmente nos desastres, os psicólogos me falavam, né, quando eu ia conversar com eles por causa da pesquisa, eles me colocavam que é tão caótico, é tão intenso, é tanto risco
que a gente mesmo, enquanto profissional, vive também, estando nesses ambientes abruptos, nesses ambientes, né, desorganizados, de sofrimentos intensos, que é muito fácil a gente se perder, né? Então, ter a supervisão, tá? Ter a supervisão é fundamental para quê? Para, inclusive, oferecer cuidado para o próprio psicólogo, né? No desastre. Então, a supervisão, meio que ela contém até, né? Ela resguarda o próprio profissional. Acho que vocês já devem ter visto, por exemplo, nessas ocorrências de desastres ambientais, por exemplo, os bombeiros vão fazer um resgate, né? Aí eles ficam... eles não têm hora para acabar, eles viram à noite e tudo mais, né? Aquela adrenalina por ajudar, naquele desejo, naquela ânsia por ajudar. E, sem dúvida alguma, deve ter alguém no meio dos bombeiros, né, um comandante, alguém superior, para cuidar do próprio bombeiro, né? Porque se afinal a equipe dele ali acaba sendo tão afetada e ficando tão exposta, né, aquele nível de sofrimento, que ele pode perder a própria equipe ou vários membros da equipe, né? E ele sabe o quanto precisa cuidar dessa questão mental até, né? Mental do próprio socorrista aí. Então, dentro da clínica dos extremos, vamos falar assim, né? Seja ela no desastre, seja ela na nossa clínica cotidiana, é muito fundamental a supervisão. No curso que eu tava do Thiago Zortea no fim de semana passado, né? Meio que assim, a cada 4 slides deles, tinha um slide que eu até coloquei ontem aqui nos stories, né? Tinha um slide dizendo: não atenda nenhum caso de crise suicida sem supervisão clínica, né? Nunca atenda um caso de demanda de suicídio sem supervisão clínica. Então, é aquilo. A gente vai ser afetado. É sofrimentos intensos. Especialmente quando a chance de errar é muito pouquinha, né? No caso de desastre, de demanda de suicídio, de alto risco, por exemplo, a gente fazer um erro pode custar a vida do nosso paciente, é ou não é? Então, é óbvio que nós vamos ter pontos cegos, né? Nesse sentido é óbvio que a gente não vai conseguir aprender tudo, a gente não dá conta de tudo. Não temos aqui essa síndrome aí, temos que combater, inclusive, a síndrome do super-herói, né? Para o psicólogo, nós somos seres humanos que sentem junto, que se afetam também. Então, a gente precisa de alguém cuidando da gente, para saber o que a gente está fazendo é o melhor de fato naquele momento ou não. Então, isso nos desastres, isso na nossa clínica, supervisão, tá? Tá todo mundo fazendo supervisão aí? Né? Tem que ter o seu mentor, tem que achar, tá? Não pode ficar sem, né? Um outro ponto muito importante, né? É que eu aprendi lá dos desastres também, né? Vejam, né? A gente tá falando aqui de vivenciar demandas de sofrimentos intensos enquanto um profissional, mas você acaba, em algum nível, sendo um nível de vítima também, né? Porque você está exposto ao risco, você está exposto à adversidade, você está exposto ao que ocorre naquele lugar. Eu lembro a Renatinha Bernes, minha amiga Renata, que é do Médicos Sem Fronteiras, ela contando que estava no terremoto do Nepal, oferecendo pelo MSF, né, enquanto psicóloga, oferecendo serviço de saúde mental lá no Nepal, no terremoto do Nepal. E quando ela estava lá, teve o maior terremoto, né? Então ela teve um terremoto que já foi difícil, intenso, com muitas mortes. E aí ela foi com a equipe lá para fazer o cuidado. E lá teve um segundo terremoto que foi mais intenso, com ela lá. E aí ela conta que passou... elas estavam abrigados aí uma pousada, um local, e eles acharam melhor dormir na rua, em barracas, porque aí não tinha risco de nenhuma estrutura cair na cabeça deles, da equipe. Então vejam, né, aquele que tá lá, que não é da localidade, que não vive naquele lugar, né, mas que tá ali prestando um serviço profissional, está exposto ao risco e a todos esses problemas, né, sérios, inclusive risco da própria vida, né? Equipes morrem, sim, né? Então, dentro disso,
não só lá nos desastres, mas na nossa clínica psicológica, nós precisamos ativar o nosso sistema de cuidado, né? E eu não tô falando aqui na clínica, né, de cuidados físicos, mas eu tô falando de cuidados ao que nós vamos ser afetados e expostos, né? Então nós temos que ter um sistema de autocuidado. Nós temos que saber como é que a gente se desliga, né, assim, pós-atendimento, como que a gente consegue relaxar, né, o que nos faz bem, né, o que nos faz bem pra gente poder recuperar, vamos dizer assim, a nossa escuta entre um atendimento e outro, né. Eu joguei até esses dias algo a esse respeito, né, e porque eu tinha voltado para a clínica também, e eu perguntei para as pessoas dos rituais delas para atender. Né? Temos um ritual para atender é muito fundamental. Jéssica, Edson, Isabela, o povo lindo entrando aqui, minha gente, na minha live. Maravilhosos. Segunda nós estamos aí em Aracaju. Eu tô em segunda-feira em Aracaju, minha gente. Vai ser maravilhoso. Então, eu perguntei sobre os rituais, porque ter um ritual é uma coisa muito assim. Bom, eu vou aqui virar a página ou virar a chave e agora eu vou começar a atender, né? Por quê? Porque não é o usual a gente ter uma escuta sensível e empática na nossa vida, ou não é? A gente escuta sensivelmente, empaticamente nosso filho, nosso irmão, né? Nosso amigo de trabalho. Não, a gente funciona de outro jeito, tá? E tudo bem. Mas, quando a gente vai para a clínica, a gente tem que virar a chave. E muitas vezes um ritual faz parte, portanto, de um sistema de autocuidado, né? Então, eu vi muitas pessoas comentando que alguns meditam, né? Ficam alguns minutos em silêncio. Outros procuram ouvir música, procuram fazer exercícios físicos, fazer uma leitura edificante, que inspire, etc, né? Então, isso tudo é sistema de autocuidado. Ou seja, como vamos... Tem pessoas que escrevem, né? Belíssimamente até acaba saindo, porque vão fazendo esse mergulho em si mesmo e tal, e acabam escrevendo coisas bem importantes, enfim, tá? Então, sistema de autocuidado. Acho que a gente precisaria ter uma disciplina. Acho que não era uma disciplina na faculdade, eu acho que era todos os semestres, né? Uma facilitação pra gente descobrir como que a gente se cuida. Como que a gente se acolhe, né? Como que a gente se reseta, né? Quando tá estressado e tudo mais. A história do copo cheio, lembram? Quando a gente fala do suicídio, né? Nós precisamos também cuidar do nosso copo, meu amigo. A gente só enche o copo, uma hora transborda, né? Uma hora transborda. E a gente ali precisa estar bem para poder ajudar as pessoas, né? Então, sistema de autocuidado. Inclusive, voltando agora para os desastres, alguns psicólogos, né, falavam assim que uma forma, quando ele estava no desastre ali, aquele dia inteiro, vivenciando aquelas monte de morte, ocorrências e caos, né? E ele dizia que a forma dele, né, relaxar depois de um dia muito difícil de trabalho era contando piada, né? O humor, tá? O humor pra ele funcionava, então ele reunia 3, 4 colegas ali, tá? E ia, né, numa conversa mais leve, mais descontraída, contar uma piada, outra, enfim. E isso, dar risada, né, fazia com que ele relaxasse e pra estar bem no dia seguinte de trabalho, né? Boa, Thaís, supervisão. Acabei de falar de supervisão, que é fundamental, muito bom. E terapia, sem dúvida, né? Contribui pra gente entender mais o que tá se passando com a gente, né? Sem dúvida alguma, sem dúvida alguma. Então, é o melhor investimento que a gente faz na gente mesmo, né? E agora a gente precisa buscar outras, que às vezes, né, como fim de ano aí, as terapeutas estão tudo de férias, as nossas terapias, né? E muitas vezes a gente precisa fazer o quê? Então, sei lá, eu tenho uma coisa de brincar com meus cachorros, é algo que me distrai e me faz muito bem, né? Então, são os recursos que a gente precisa encontrar, né? Jean, aprendemos na faculdade várias formas como cuidar do outro, mas pouco nos é ensinado sobre o autocuidado. Perfeito, isso é uma grande falha. E eu acho que muitas vezes, eu acho que vem de um resquício aí, a gente tá falando de terapia aqui, né, com a Thaís aqui, com vocês, muitas indicações antigamente era assim,
eu preciso me cuidar, vai pra terapia. Eu preciso me cuidar, vai pra terapia. Era a única resposta, né? E a gente ainda fala pros alunos isso. E que é importante, sem dúvida. Faça sua terapia. Você não pode, eu gosto de dizer assim, você não pode querer ensinar alguém a andar de bicicleta se você nunca andou, é ou não é? Né? Vai ficar o quê? De um campo teórico a coisa. Então, ou seja, se você não pode facilitar um processo terapêutico se você nunca passou por um. É esquisito, né? Mas esse é um ponto. Tem outros, né? Como, caminhada, cantar, ler, maravilhoso. É isso, tá? Tem gente que tem hobbies, é muito bom. Eu tô querendo criar uns hobbies aí em 2020, né? Com dança, pra mexer o corpo e tal. Isso tudo é muito importante. Então, sistema de autocuidado, né? É algo chave aqui, não só nos desastres, como na nossa clínica, né? E por fim, nos desastres eles colocam a respeito do atendimento psicológico, tá? Ser um espaço de escuta e um espaço de ancoragem. Acho que foi uma das primeiras vezes que eu escutei e li, acho que foi em algum lugar que eu li sobre essa coisa do espaço de ancoragem. O que vem pra vocês aí? Me contem. Né? Quando a gente fala de espaço de ancoragem, né? De âncora mesmo, tá? No atendimento a gente está ancorando o quê, né? A gente está ancorando o quê? Isso lá nos desastres, tá? Vamos ver se isso faz sentido pra nossa clínica. Então, imaginem, né? Qual é eu diria que o que tem de comum nos sofrimentos das pessoas, né? Parte das pessoas dos desastres, não é todo mundo no desastre que precisa de atendimento psicológico, né? Não é todo mundo, inclusive é uma minoria, tá? É uma minoria das pessoas do desastre, das vítimas do desastre que precisam de atendimento. A maioria, é aquele levanta a poeira e dá a volta por cima, né? Sacode a poeira e dá a volta por cima, é isso mesmo. Ter essa capacidade de resiliente, tá? Não estamos aqui querendo vitimizar as pessoas do desastre, não. Mas aquelas que muitas delas vão estar afetadas e afetadas muitas vezes por perdas significativas, né? Muitas vezes por mortes, perdas muitas vezes de algo de muito significativo, ou seja, é a sua casa, os seus documentos, as suas fotos, uma pessoa que tá desaparecida ou que de fato faleceu, né? Então, ou seja, é um cenário que atravessa aí muitos sofrimentos intensos, sofrimentos extremos. Então, o nível de estresse é extremo, tá? Nível de estresse é extremo. E se o nível de estresse é extremo e a vulnerabilidade das pessoas também é extrema, isso é uma combinação, uma soma perigosíssima, né? Vamos, inclusive, falar disso quando formos falar de demanda de suicídio, tá? Vulnerabilidade extrema, estresse extremo é o que junta e dá aí ideações, por exemplo, ideações suicidas severas, não leves, né? Com dia, com plano, com tudo mais, tá? Que é o alto risco, como a gente chama, né? Então, a clínica dos extremos, como às vezes eu gosto de falar, a clínica dos extremos, ou seja, aquela que ocorre nesse cuidado psicológico a esse tipo de sofrimento intenso, seja ela no desastre, seja ela demanda de suicídio ou não, seja ela na nossa clínica, seja ela na escola, seja ela em comportamentos autolesivos, seja ela onde for, tudo isso, né, tem a sua intensidade de sofrimento, tá? Por isso que a gente chama de situações extremas, porque tem essa intensidade de sofrimento. E acaba que o atendimento e o próprio psicólogo, ou aquele que está oferecendo o cuidado, é um espaço de ancoragem. Vamos dizer assim. É um espaço onde essa intensidade encontra o seu lugar de, vamos dizer assim, de aterrissar. Eu não tô aqui dizendo, né, que a gente vai conter as pessoas, tá? Não é uma ideia, nem convencê-las de que, viu, não sofra tanto, viu, vire a página, dias melhores virão, nada disso, né? Não, absolutamente nenhuma dessas ideias. Mas de que essa intensidade de sofrimento precisa do seu lugar de vazão, tá? De vazão. Então, o lugar de vazão é esse espaço de ancoragem. Como se nós fôssemos, de fato, uma âncora de um barco que tá num mar aberto, aí, um mar revolto, tá?
o mar revolto. Então acaba que a gente é âncora, ou seja, a gente não vai parar o mar, né? A gente não tem esse poder de parar o mar. A gente tem esse poder de ser um lugar de sustentação experiencial desse sofrimento extremo, né? Isso é no desastre e isso é na nossa clínica. Em sofrimentos extremos, nós precisamos ser esse espaço de apoio emocional, disponibilidade e sermos âncora, né? Eu falei, nem falei de âncora quando eu tô falando dos psicólogos da manhã, né? Falei de bambu, falei de caleidoscópio, falei de formiga, falei de um monte de ideia, mas essa da âncora eu acho que fica aqui pra gente fechar essa live aqui, né? Esse elemento final. Então, sermos âncora, sermos esse espaço de ancoragem desse sofrimento. Joinha! Manda um oi aqui, manda um joia aqui pra mim. Jean, meu querido, tão bom você me acompanha. E lembrando que domingo, por que domingo? Porque domingo é um dia X, vamos logo combinar, né não? Domingo a gente vai acordar tarde, vai fazer coisa nenhuma. E pra vocês não ficarem só no Netflix, né? O domingo inteiro a gente vai ter aulinha, tá? Atualizações em suicidologia, 14h, joia? Obrigada, pessoal, pela presença. Então, domingo, 14h, dia 12, vai aqui, ó, terminou a live, sobe aqui na minha carinha, vai na bio, tem lá um lugar onde você vai pôr seu e-mail. E lembre-se, não basta só colocar o e-mail e confirmar, hein? Você tem que aguardar, vai chegar um e-mail pra ti pra confirmar, pra saber se você não digitou errado alguma coisa, tá? Gmail com N, né, assim. Então, vai chegar pra ti um e-mail para você confirmar a tua inscrição. E aí você, lá vai no e-mail e confirma. E aí sim, você vai estar aí recebendo o link, tá? Para a nossa aulinha de atualizações sobre suicidologia no domingo, 14h. Joia? Um prazerzaço estar aqui com vocês em mais uma live de quinta. Um grande abraço e a gente se vê, então, no domingo, ao vivo. Um grande beijo pra vocês, bom fim de semana. E domingo, hein? Não marquem nada, tá? Vamos conversar aqui. Um beijo.